Olá galera, meu nome é Samuel Silva e hoje eu vou dar mais uma dica para vocês. Bom, o que fazer quando sua orquídea amarela? Quando ela amarela as folhagens. E o pior, quando ela amarela as folhagens e simplesmente aborta as folhas. Porque é isso que acontece, né? Quando ela amarela, ela simplesmente vai abortar as folhas. O porquê que isso acontece? Bom, sua orquídea está estressada. O que isso quer dizer? Simplesmente a sua orquídea identificou uma situação de perigo, então ela começou a sugar todo o nutriente da folhagem para depois abortar essas folhas, ou seja, ela sugou todo o nutriente e dispensou as folhas. Por quê? Porque ela identificou uma situação de perigo, então o que ela pensou? Nossa, vou acumular nutriente até que essa situação de perigo passe para depois eu começar a dar a folhagem de novo. É isso que acontece, é um estresse. Mas o que exatamente que provoca esse estresse? Para entender isso é necessário lembrar que essas orquídeas, quando a gente compra nas lojas, elas vêm de uma estufa, onde tem uma quantidade de iluminação controlada, uma quantidade de umidade controlada, uma quantidade de fertilizante controlado. E o que acontece? Quando você traz a sua orquídea para dentro da sua casa, ela pode ficar no local, dependendo de onde você coloca, com excesso de sol, com excesso de água ou com falta d'água, depende de quem está cuidando. Ela pode ter sido regada, pode ter sido fertilizada com uma quantidade muito elevada de fertilizante, ou ela simplesmente pode ter sido colocada em um local aí, depois que deu toda aquela floração abundante e começou a cair as primeiras flores pelo ressecamento, você de repente falou, bom, vai cair as flores mesmo, então eu vou colocar em um local onde ela possa já ficar, um local fora de casa, e de repente coloca a orquídea provavelmente no quintal ou em algum local onde bate muito vento direto. E aí o que ocorre? O que gera o estresse? A diferença do clima em que essa orquídea estava para o clima em que essa orquídea passou a ficar, ou seja, o clima da sua casa é diferente do clima da estufa. E quando você tira a sua orquídea da estufa para colocar na sua casa, ela tende a se adaptar. Só que se a diferença climática for muito grande, isso gera estresse. Isso, para a orquídea, é um choque que ela identifica como uma situação de perigo. Então, o que ela faz? Ela armazena todos os nutrientes nas suas raízes e dispensa a folhagem. Para quê? Para depois de um tempo, quando passar essa situação de perigo, ela começar a colocar as folhagens de volta. Ou seja, ela começar a liberar folhagens novas, né? E é isso que acontece, é uma coisa bem simples. E tem situações também que, assim, tá tudo perfeito, você acaba de comprar sua orquídea e leva para casa, aí ela dá flor, fica maravilhosa, e de repente você troca, você quer mudar o vaso, porque é natural, vai mudar o vaso. Só que a gente tem que lembrar que essas orquídeas que estão nas estufas são feitas em larga escala em laboratório, ou seja, são feitas hibridações, várias hibridações. E muitas vezes nessas hibridações nascem orquídeas muito fracas, ou seja, qualquer coisa debilita essa orquídea. O excesso de vento, o excesso de sol, apesar que a orquídea não está para suportar excesso de vento nem excesso de sol, mas muitas delas sobrevivem, mas dependendo da orquídea ela não aguenta. Então, muitas vezes essas hibridações vêm um pouco fracas. E o que acontece? Você traz uma orquídea dessa para dentro de casa que você não sabe se ela é fraca ou se não é, mas você traz para dentro de casa, ela dá a floração, acaba a floração e você resolve desplantá-la. E aí o que você faz? Você troca o substrato. Muitas vezes você compra um substrato novo, você pensa assim, nossa, eu vou comprar um substrato novo para minha orquídea, ela vai ficar linda, maravilhosa para a próxima floração. Só que muitas vezes o substrato que você colocou está com uma acidez muito diferente do substrato em que ela estava plantada, antes de você desplantar para pôr no novo vaso. E esse choque pode gerar um estresse para a orquídea, porque desde quando ela estava mudinha, estava naquele substrato em que ela veio da estufa, aí você trocou, pode ter dado esse choque. E também tem um último caso, já que eu falei que a orquídea muitas vezes é muito fraca, o que acontece? Até mesmo quando se trata de floração, ela deu a floração e começou a murchar as flores, porque isso é natural, aí você foi lá e podou com uma tesoura que provavelmente está infectada com fungo ou com vírus, ou seja, você não esterilizou a tesoura e podou. E passou um tipo de doença para a orquídea. A orquídea identificou isso como uma ameaça muito grave. O que ela faz? Ela aborta também.
Ou seja, aí você não entende, mas eu fiz tudo certo, eu podei, eu limpei. Mas só que tem que entender que essas orquídeas que você acaba de comprar, geralmente acontece isso com ela. Ou então quando você não acaba de comprar essas orquídeas e elas amarelam, só tem um caso, que é quando você acaba de comprar essa orquídea, ou seja, traz ela de um clima controlado e você coloca no local onde tem muito sol. Ou simplesmente você espera acabar toda a floração dela e leva para o jardim, ou deixa no local onde bate o sol direto em cima da folha. Aí sim ocorre essa situação dela amarelar, só que ela não vai abortar as folhas, tá? Ela vai amarelar porque está sendo queimada pelo sol, mas não vai abortar. Fora isso, quando ela aborta as folhas e fica muito fraca, demora demais para dar floração, é porque algo mais grave ocorreu. É porque provavelmente faltou nutriente. E explicando até melhor por que faltou nutriente, porque ela puxou todo o nutriente dessas folhagens, acumulou na raiz para dispensar essas folhas. Mas, nesse caso específico, que eu acabei de dizer, a orquídea amarelou pelo excesso de sol. E quando ela amarela pelo excesso de sol, ela não aborta a folhagem. O que importa saber nesse momento é que tem algumas orquídeas que resistem mais, outras resistem menos. Ou seja, sempre vai ter um que vai morrer. Sempre vai ter um que vai morrer. É natural. Mas é até um bom sinal quando ela amarela e dispensa a folha, porque ou seja, ela está forte, ela está resistindo do modo dela, mas está resistindo. E você precisa entender o que aconteceu. Então, podemos fazer um resumo até agora. Essa orquídea que amarelou a folha, provavelmente você acabou de comprar ou acabou de ganhar. Então, provavelmente ela é uma dessas orquídeas que são híbridas e que veio um pouco fraca lá do laboratório. Ou é uma orquídea que você já tem há muito tempo e de repente ela também amarelou a folha e caiu. Se for a que você tem já há muito tempo, o que pode ter acontecido? Você pode ter podado ela com uma tesoura que está infectada com doença fúngica ou viral. Ela identificou como uma ameaça muito grave, então ela abortou as folhas. Se você acabou de comprar, pode ser isso a questão da doença, ou pode ser também a questão da adaptação. Você tem que ver se você trocou o substrato, você tem que ver se você colocou num local onde bate sol direto em cima dela, ou seja, vai incidindo diretamente sobre as folhas dela, ou então se você colocou ela num local onde tem muita umidade, ou onde é muito seco, ou de repente você, quando foi desplantar a sua orquídea, você simplesmente mudou a posição dela no vaso, por exemplo. Você pega uma orquídea Fale. Geralmente, essa aqui é quase que uma exceção, mas geralmente ela vem plantada sempre na borda do vaso, porque ela precisa sentir o apoio. Aí você, na hora de plantar, plantou ela bem no meio mesmo, e ela ficou balançando-se, sem um apoio natural. Esse apoio natural que a gente coloca lá no canto do vaso é para imitar na natureza, que na natureza ela gruda as raízes na árvore assim, ó, ela gruda, e ela se sente apoiada para dar flor, para dar novas folhagens, e você quando desplantou, se é que você fez isso, você colocou no meio, ficou muito mole, e ela não teve esse suporte suficiente. Isso não seria o suficiente para abortar a folha, mas de repente colocou no local onde bate muito vento, ou seja, bate muito vento, está sem suporte nenhum, a planta se sente em perigo, ela aborta a folha também. Então pode ter sido essas causas. De qualquer maneira, identificou a causa, você precisa resolver. Então o que você pode fazer? Primeiro, se ela abortou as folhas e não foi por causa de doença e sim por uma questão de adaptação, você já não precisa mais mexer no seu substrato, você não precisa mais mexer no vaso. Claro, se a planta estiver plantada no meio, coloque ela para o canto. As epífitas, que são aquelas que nascem em árvore, que é a Phalaenopsis, que é essa aqui, a chuva de ouro, que é aquela amarelona, ou a Cherry Baby, que é a orquídea de chocolate, todas elas são epífitas e precisam estar no canto do vaso, porque ela precisa estar sentindo esse apoio. Então, se caiu e foi por uma questão de adaptação, você só replanta ela no canto do vaso de novo, para ela sentir esse apoio. E deixa que vai nascer as folhagens todas de volta. Vai regando direitinho, tá? Que ela vai voltar. Se for por uma questão de doença, aí se for fúngica, você pode pegar 1 litro de água e colocar uma tampa de pinho-sol, porque o pinho-sol é fúngico, né? E mergulha a sua orquídea lá. Você pode regar com essa água pelo menos 2 vezes por mês. E vai matar o fungo que está na raiz da orquídea, que está fazendo a orquídea abortar as folhas. Você tem que observar, mas qualquer coisa, o que você pode fazer? Manda um e-mail para a gente aqui do Planeta das Orquídeas, que a gente responde para você. Manda fotos, manda o que for necessário para a gente poder te ajudar. E não esqueça, se essa informação foi útil para você, compartilhe esse vídeo,
seja, se inscreva no nosso canal e